Ninguém está livre dos ventos fortes da vida. Mesmo o cristão mais fiel e de oração enfrenta batalhas que ninguém vê. A pessoa mais doce e sorridente que você conhece também carrega cruzes que não revela, travando lutas silenciosas que só Deus conhece. Mas há uma verdade que sustenta o coração. Não importa o tamanho da dor, o peso da caminhada ou o desânimo dos dias, o Senhor tem o seu nome gravado em seu coração. Deus prometeu estar ao seu lado em todas as circunstâncias, e Ele não volta atrás naquilo que promete. Está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa não envelhece. Se você se sente fraco, abatido ou com medo, agarre-se a ela, porque o Senhor não te deixará só. Se o arrependimento ou a culpa te pesam, levante os olhos, o perdão de Deus é maior do que o seu erro. Se o medo te paralisa ou a insegurança te faz duvidar, respire fundo e lembre-se, a presença do Senhor é constante. Ele não te abandona, nem nos dias em que tudo parece ruir, nem nas noites em que o silêncio dói. Essa é uma verdade em que você pode descansar. A promessa de Deus é firme hoje, amanhã e por toda a eternidade. Nenhum erro seu é capaz de anular a fidelidade divina e nenhuma distância pode apagar o amor do Pai. Nós podemos falhar, desistir, enfraquecer, mas as promessas de Deus permanecem vivas e inabaláveis. Sua palavra é eterna, porque foi dita por aquele que nunca muda. Quero que o seu coração compreenda algo profundo. O Senhor é infinitamente misericordioso. Ele é fiel, justo e sempre bom, mesmo quando a vida parece injusta. Ele conhece as dores que você esconde, entende os silêncios que ninguém percebe e se importa com o peso que você carrega. O desejo de Deus é aliviar o seu fardo, acalmar o seu coração e te ensinar a descansar nele, mesmo quando tudo parece fora de controle. É o Senhor quem te dá força para continuar quando as forças humanas se esgotam. Quando você acha que não vai aguentar mais, é Ele quem te sustenta em pé. Por isso, neste momento, eleve a sua fé. Estenda a sua mão espiritual e segure firme na mão de Jesus. Confie, abrace, se apegue à sua palavra, porque é nela que está a vida, o consolo e a direção que você tanto precisa. Deposite sobre ele tudo aquilo que tem te tirado o sono, tudo o que tem pesado sobre o seu peito. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não é apenas um conselho, é um convite divino para descansar na certeza de que você é profundamente amado. A fé é o fio invisível que nos liga ao impossível. Ela é a convicção daquilo que esperamos, a prova do que ainda não vemos. Ter fé é crer nas promessas de Deus mesmo quando o cenário parece contradizer tudo. É olhar para o céu e dizer: eu ainda creio, mesmo sem entender. A fé sussurra: eu não preciso ver o sangue de Jesus para saber que estou protegido. A fé declara: mesmo que eu não veja os anjos, sei que eles estão ao meu redor, porque a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. A fé afirma: mesmo que eu não veja o Espírito Santo, eu creio no seu poder, na sua presença e no seu consolo, porque ele é real e habita em mim. Essa é a fé que agrada a Deus, aquela que acredita antes de ver, confia antes de entender e descansa antes de receber. A fé é a base de toda a caminhada cristã. Ela não é apenas um sentimento bonito ou uma ideia abstrata, mas uma exigência para quem deseja viver em comunhão com Deus. É pela fé que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador e entregamos nossa vida a Ele. É também pela fé que encontramos força para viver com alegria, esperança e certeza de que há uma eternidade preparada pelo Pai Celestial para aqueles que o amam.
A palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que quanto mais mergulhamos na presença de Deus e em sua verdade, mais a nossa fé se fortalece. Ter fé é viver de acordo com aquilo que você acredita, mesmo quando a realidade tenta te convencer do contrário. É agir com confiança no Deus que está no controle, mesmo quando você não entende o processo. Quando você escolhe não se preocupar, está dizendo com a sua vida que crê que Deus já está cuidando. Quando decide não tentar resolver tudo sozinho, está declarando que confia no poder do Senhor para fazer o que está além das suas forças. Jesus Cristo nos disse em João, capítulo 14, versículo 1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele disse isso porque sabia que o coração humano se desespera diante do desconhecido. Mas a fé é o antídoto para o medo. Fé é cumprir a sua parte e confiar que Deus fará a dele. A sua parte é crer, permanecer firme, guardar a palavra no coração e esperar com paciência. A parte de Deus é mover o impossível, transformar o que parecia perdido e abrir caminhos onde não havia saída. A palavra nos assegura em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Essa verdade não depende de circunstâncias, tempo ou mérito humano. É uma promessa eterna. Então eu te pergunto, você tem feito a sua parte? Você tem permanecido firme mesmo quando o vento sopra forte? Você tem escolhido crer mesmo quando não enxerga saída? A fé verdadeira nasce quando conhecemos quem é Jesus e confiamos no que Ele já fez. Ele não apenas venceu a morte, mas derrotou o inimigo e abriu para nós o caminho da vida eterna. A fé forte é aquela que repousa nessa vitória, que não se abala diante das provações e que continua acreditando mesmo quando tudo parece ruir. A fé verdadeira se fortalece quando mergulhamos profundamente na palavra de Deus, não apenas lendo, mas permitindo que ela crie raízes em nosso coração. É quando as verdades divinas se tornam parte da nossa alma que nasce uma fé inabalável. A fé forte não surge em tempos de conforto, mas é forjada no calor das provações. É nas lutas mais intensas que descobrimos a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Quando olhamos para os grandes exemplos da Bíblia, vemos que todos os homens e mulheres de fé enfrentaram tempestades, mas permaneceram firmes. José foi vendido pelos próprios irmãos, injustiçado e esquecido em uma prisão, mas continuou confiando em Deus até ser exaltado. Ana chorou anos por não poder gerar um filho, mas mesmo em meio à dor, não deixou de orar e foi recompensada com um milagre. Davi enfrentou gigantes e perseguições, mas nunca abandonou o coração rendido ao Senhor. Esses servos de Deus nos mostram que fé não é ausência de medo, mas a escolha de confiar mesmo quando tudo parece desabar. Eles não olharam para o tamanho do problema, mas para a grandeza de Deus. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós. Uma fé que não depende de circunstâncias, uma confiança que se mantém firme mesmo quando os ventos sopram contrários. Talvez a sua batalha hoje seja diferente. Talvez você não esteja preso em uma cova com leões, nem diante de um mar impossível de atravessar. Mas talvez enfrente dores silenciosas, incertezas que te cercam ou situações que parecem não ter saída. E é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus prova e aperfeiçoa a sua fé. A palavra do Senhor nos ensina em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte.
As provações não vêm para destruir você, mas para lapidar a sua fé e revelar a presença de Deus no meio da dor. O ouro só se torna puro quando passa pelo fogo, e assim é a fé. Ela se torna mais preciosa quando é testada, mais forte quando resiste e mais viva quando depende totalmente de Deus. Por isso, não desanime. A dor não é o fim, é o campo onde Deus está fortalecendo as suas raízes. Quando você permanecer firme nas promessas do Senhor, o inimigo não poderá te arrastar para o desespero. Jesus Cristo é o seu alicerce, o seu abrigo, o seu âncora em meio às tempestades. Ainda que o mundo mude, ainda que tudo pareça incerto, o amor e a fidelidade de Deus permanecem. Ele é imutável, eterno e fiel. A fé firme é aquela que, mesmo tremendo, escolhe confiar. Porque quando você permanece firme sobre a rocha que é Cristo, nenhuma força contrária pode te derrubar. As estações da vida mudam, as pessoas, os costumes, o tempo, tudo passa. O que hoje parece firme, amanhã pode desaparecer. Mas há algo que nunca muda: a palavra de Deus. Ela permanece verdadeira, viva e eterna. Quando tudo ao nosso redor desmorona, é nela que encontramos o alicerce que sustenta a alma. Jesus disse em Lucas, capítulo 21, versículo 33, "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão." E é nessa certeza que podemos descansar. É por isso que, mesmo quando o chão parece desaparecer sob nossos pés, podemos confiar. Porque o Senhor nunca muda, nunca falha, nunca nos abandona. Ser inabalável na fé não significa viver sem medo ou dúvida. Significa que, quando o vento sopra forte e as ondas ameaçam nos derrubar, escolhemos permanecer firmes. É ter o coração tranquilo quando tudo grita para desesperar. É não se deixar dominar pela ansiedade ou pela pressa de resolver tudo sozinho. É simplesmente descansar nas promessas de Deus e saber que Ele está no controle. Daniel não perdeu a fé quando foi jogado na cova dos leões. Paulo e Silas não deixaram de louvar mesmo acorrentados em uma prisão. E Moisés, diante do mar e de um exército furioso, levantou o cajado com confiança em Deus. Eles entenderam algo que muitos esquecem. Ainda que nada saísse como planejado, ainda que houvesse dor e sofrimento, conhecer e permanecer com Deus valia mais do que qualquer conforto terreno. E você? Consegue valorizar Jesus acima das circunstâncias? Consegue amá-lo mesmo quando não entende o que ele está fazendo? Porque é isso que a fé genuína faz. Ela permanece quando as respostas demoram, quando o silêncio dói, quando tudo parece contrário. Jesus é digno. Ele quer que você viva em plenitude, mesmo em meio às tempestades. Mas a vida abundante só é possível quando confiamos nele e obedecemos à sua voz. Então, quando o medo bater à porta, permaneça firme. Quando a dor tentar te paralisar, não desista. Quando as forças parecerem acabar, continue crendo. Seja inabalável. Senhor, nós depositamos toda a nossa confiança em Ti. Confiamos no Teu cuidado, na Tua provisão e na Tua proteção. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, como diz o Salmo capítulo 46, versículo 1. Pai amado, quando formos fracos, fortalece a nossa fé. Espírito Santo, não permitas que o coração se endureça diante das lutas, mas que aprendamos a crer sem reservas. Ensina-nos a descansar na Tua promessa, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor irá adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E quando o cansaço quiser nos dominar, renova as nossas forças, Senhor. Como prometes em Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma entristecida. Eu oro por uma fé viva, corajosa e perseverante.
que ela seja como uma chama que nunca se apaga, mesmo diante das tempestades. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder, porque o mesmo Deus que transforma o pranto em alegria, continua agindo hoje, fortalecendo, restaurando e sustentando todos aqueles que confiam em ti. Senhor, dá-nos uma fé tão firme que nada neste mundo consiga abalar. Uma fé que não se curva diante do medo, que não se apaga nas tempestades, que permanece viva mesmo quando tudo parece perdido. Vivemos em um tempo em que o mundo tenta roubar a esperança dos teus filhos, em que o desânimo e a dúvida se disfarçam de verdade, mas nós escolhemos permanecer firmes em tua palavra. Fortalece-nos, Senhor, para viver segundo a autoridade que o teu Espírito nos concedeu, como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Que essa autoridade não seja apenas conhecimento, mas poder vivo em nossas atitudes, coragem em nossos passos e fé em cada decisão. Jesus, dá-nos fé para andar como verdadeiros embaixadores do teu reino, refletindo tua luz num mundo que vive em trevas. Que onde houver medo, sejamos instrumentos de paz. Onde houver dúvida, levemos esperança. Onde houver fraqueza, sejamos testemunhas do teu poder. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor que não falha. Tu és a rocha firme em meio ao caos, a âncora que sustenta quando tudo à nossa volta desaba. Ainda que a vida nos decepcione e que muitos nos virem as costas, tu permaneces o mesmo fiel, constante e misericordioso. A tua palavra nos lembra em Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Que essa promessa se cumpra em nós. Que os rios da tua presença fluam dentro do nosso coração e transbordem para tudo ao nosso redor. Pai, colocamos diante de ti os nossos sonhos, os planos que ainda nem conseguimos expressar, as esperanças que guardamos em silêncio. Entregamos tudo nas tuas mãos, porque sabemos que o futuro está seguro quando está em ti. Um futuro cheio de amor, de graça, de recomeços e de promessas cumpridas. Enquanto estivermos firmados em ti, nenhum mal prevalecerá. Porque quando o Senhor é por nós, nada pode ser contra nós. E ainda que as forças falhem, o teu braço nos sustenta. Quando nos faltam palavras, o teu Espírito intercede por nós. E quando parece que não há mais saída, tua fidelidade se levanta como resposta. Pai amado, obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque mesmo quando tropeçamos, a tua mão nos levanta. Tu és o mesmo Deus que nos sustentou no ontem, que nos guarda hoje e que já preparou o amanhã. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e toda a nossa fé. Que o teu nome seja exaltado em cada amanhecer e reconhecido em cada vitória. Oramos com confiança e rendição, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A tua palavra nos lembra no Salmo capítulo 37, versículos 3 a 6. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. A fé é a ponte entre o invisível e o impossível. É o elo que liga a promessa à realização, o que faz o crente permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A palavra de Deus nos lembra que, sem fé, é impossível agradar ao Senhor.
Aquele que se aproxima dele precisa crer que ele é real, que está presente e que recompensa com amor e fidelidade todos os que o buscam de todo o coração. A fé verdadeira é testada nas dores, nas esperas, nas lágrimas silenciosas. É nas provações que o ouro do nosso espírito é purificado. A Bíblia nos ensina que, por um tempo, podemos ser entristecidos por lutas e desafios, mas cada lágrima derramada está moldando uma fé mais preciosa, uma fé que brilha diante de Deus como algo de valor eterno. Quando o sofrimento parece longo demais, lembre-se, o fogo da provação não vem para destruir, mas para fortalecer. É nesse fogo que Deus revela quem realmente confia nele. O Senhor é aquele que renova as forças do cansado. Quando a alma desanima e o corpo fraqueja, Ele sopra novo fôlego sobre nós. Mesmo os jovens, com toda a sua energia, se esgotam. Mas os que aprendem a esperar no Senhor, esses não caem. Eles se levantam com asas como as águias fortes, serenos e confiantes. Aprendem a correr sem se cansar, a caminhar sem se desanimar, porque sabem que não é a própria força que os sustenta, e sim o poder do Deus vivo. E a fé não apenas nos sustenta, ela também nos reveste de autoridade. O próprio Jesus declarou que deu aos seus filhos poder para vencer o mal. Ele nos concedeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para enfrentar toda a força do inimigo sem temer, porque nenhum mal pode tocar aquele que está coberto pela presença do Altíssimo. Por isso, caminhe com fé. Confie na voz que te chama no meio da tempestade. Espere no Senhor, e você verá o impossível se tornar real. Porque a fé não é apenas crer em Deus, é descansar na certeza de que Ele está agindo, mesmo quando o silêncio parece demorar. Deus é fiel. E a sua fidelidade nunca falhará com aqueles que permanecem firmes, crendo contra toda esperança, confiando mesmo sem entender. É essa fé que agrada o coração do Pai, que move montanhas e abre caminhos onde não há estrada. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem agir. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda ouve orações. Você pode ser o instrumento que levará fé, consolo e esperança a outra vida hoje.